Ainda bem que hoje o ar já tá funcionando, senão vocês iam me ver aqui derretendo aqui na frente. Amém? Ah, Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa dar graça, que eu possa conseguir transmitir aquilo que Ele tem falado comigo nesses dias. Creio que é uma palavra não somente para mim, mas para a igreja do Senhor em geral, né? Que nós possamos receber, discernir e obedecer aquilo que o Espírito pode estar falando no nosso coração no dia de hoje. Glória a Deus. Você que tem costume de anotar, não sei, né? Se você fosse colocar um tema ou um título para aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, para aquilo que eu vou tentar transmitir, aquilo que Ele tem falado comigo, seria o seguinte: quem tem guiado a sua vida? Quem tem guiado a sua vida? Amém? No final do mês passado, acho que foi dia 25 de agosto, se não me engano, né? Se não me falha a memória, nós tivemos ali um dia muito especial, né? Fomos ali, acabou o culto, nós fomos ali, nos reunimos com os irmãos ali no Rio de Toyokawa. Tivemos um momento de comunhão, tivemos um tempo ali onde saboreamos um churrasquinho delicioso, abençoado. Mas isso não foi o principal que aconteceu naquele lugar e nem o motivo pelo qual nós fomos até aquele lugar. Amém? Quem se lembra o porquê que nós fomos naquele lugar? Gomei, não vi? Amém. O acontecimento maior que houve ali naquele local, naquele momento, foi o batismo. Ali, muitas pessoas obedecendo ao mandamento do Senhor, desceram às águas, declarando ali publicamente sua fé. Foi algo assim maravilhoso, lindo de se ver. Também marcando a sua entrada ou sua inserção no corpo de Cristo. E também afirmando publicamente, que estão mortos para o pecado e nasceram das águas para viver uma vida para Cristo e aliançados com Ele. Amém? Foi algo assim tremendo, Eu tive a oportunidade de participar ali, de auxiliar. E é muito lindo, é muito lindo. Você vê pessoas ali reafirmando o seu compromisso com o Senhor, com o coração ali obediente, obedecendo a um mandamento, obedecendo uma ordenança, porque o batismo é um mandamento, ele é uma ordenança, amém? Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, afirma isso, não precisa ler, mas só para você saber aonde está a referência e onde é que nós nos baseamos. Tudo bem? Mas algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração depois que eu saí daquele local, e eu creio que é algo que eu e você, nós não podemos de forma nenhuma esquecer, é que a partir do momento que nós estamos ali descendo as águas, estamos morrendo para nós mesmos. O batismo também é um sepultamento de pecados, amém? Morrendo para nós mesmos e para os pecados. E quando subimos, quando nós voltamos à superfície, nós nascemos de novo e passamos a viver para o nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus por isso, E eu creio que a partir desse momento, qual eu e você nos submetemos, alguns aqui eu creio que ainda vão se submeter, e nós vamos nos alegrar com vocês também, em nome do Senhor Jesus. A partir desse momento, algo que o Espírito tem ministrado ao meu coração, que é o nosso compromisso com o Senhor, a nossa entrega para com Ele tem que ser maior ainda do que o começo. Eu vou colocar algo aqui que é uma opinião particular, tá? Mas depois eu vou explicar por quê. Nesses dias tem se usado uma linguagem que eu, em particular,
eu não gosto muito, que é a seguinte, tipo, você aceita Jesus como seu Salvador? Eu particularmente não gosto, mas eu vou tentar explicar o porquê e se testifica para você, né? Senão que o Senhor me mostre o verdadeiro significado, aquilo que realmente eu devo aprender com isso, tá? Primeiro, porque a palavra nos diz que todos pecaram e estávamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus. É o que o texto nos mostra em Romanos capítulo 3, versículo 23. E o mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo de número 23, diz que o salário, ou seja, aquilo que eu e você deveríamos receber pelo fato de sermos pecadores, é a morte. Não é verdade? Então, tendo base nisso, né, naquilo que eu aprendi, naquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, a partir desse momento eu entendi algo assim que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Primeiro, o pecador sou eu ou somos nós? Amém? Né? Somos nós. Quem estava condenado era eu, éramos nós. Quem precisava desesperadamente de um Salvador? Eu, nós. Tendo em mente isso e essa revelação, eu vejo que urgentemente, mais do que depressa, eu preciso entregar a minha vida e o controle da minha vida para Jesus. Amém? Até aqui tudo bem? Eu fico maravilhado porque o Senhor, assim, hoje, desde a oração, aquilo que foi falado, os testemunhos, aquilo que foi compartilhado aqui desde o começo, Ele veio testificando comigo, assim, pequenas palavras que eu só fui prestando atenção e falei, amém, Jesus, glórias ao teu nome. Por que que eu e você, nós precisávamos desesperadamente de um Salvador? Porque segundo a palavra nos mostra que Ele é o único que pode me libertar dos meus pecados. Ele é o único que pode mudar o meu, o seu, o nosso destino. Ele é o único que pode nos transformar de condenados para filhos. Amém? Será que eu poderia ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia, Jesus. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Nos liberta, é Ele que nos liberta. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Ele pode mudar o nosso destino. João capítulo 1, versículo 12 diz, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Será que nós conseguimos entender, compreender aquilo que Ele pode fazer? A mudança radical que Ele pode operar em nossas vidas? Né? É maravilhoso. Quero compartilhar algo assim, né? Não estava programado para eu falar isso, mas ontem a gente foi fazer compra e estivemos ali no Produto Bom Brasil, né? E encontramos com uma pessoa que era do nosso círculo de amizade aqui, acho que desde quando chegamos no Japão, mais ou menos 2002, por aí, né? Na época que nós andávamos na bagunça, né? E ela reconheceu, não tem como, né? Não me reconhecer, reconheceu a mim, reconheceu a Alessandra. Ela chegou a pegar a Evelyn no colo pequenininha. E aí a gente ficou conversando e tal, né? Ela chamou a gente para fazer algo. Aí eu peguei e falei assim, a gente marca qualquer dia algo pra vocês ir lá em casa, conhecer a gente. Eu falei, só que, falei para ela, muita coisa aconteceu daquele tempo para cá, né? Hoje nós somos convertidos, nós frequentamos, servimos a igreja, então domingo eu tenho outras prioridades, mas se for num sábado ou um dia que eu não tenha compromisso, nós podemos marcar para fazer algo assim, né? E aí ela pegou, olhou para mim assim e falou, nossa, por isso que você está assim, tão calminho, tão diferente. Eu olhei, eu falei, glória a Deus, até a Alessandra falou, você viu? Ela anotou. Eu falei, glória a Deus se ela percebeu isso, né? E a Alessandra falou para ela, é só Deus que pode mudar. Então eu glorifico ao Senhor por isso, né? Se ela percebeu, amém. Sei que tenho muito que mudar, que preciso ser aperfeiçoado pelo Senhor, mas eu já glorifico o nome dEle por aquilo que Ele tem feito. E pela fé por aquilo que Ele ainda há de continuar a fazer
na minha vida, através da minha vida e na vida de vocês que estão aqui também. Amém? Continuando. Algo assim que eu estive meditando, quando nós falamos assim, aceitar a Jesus, não sei para você, mas não sou assim como se eu e você estivéssemos fazendo uma análise da situação, sabe? Nós estivéssemos vendo assim os prós e os contras, se vai ser vantajoso para mim ou não, e se acaso me agradar ou tiver vantagem para mim, eu o aceitaria como Salvador? Não parece assim que nós estamos meio que analisando, nós estamos meio que sondando para ver se realmente nós devemos ou não? Soa para você, para mim soa dessa forma. E parece, vocês aqui já pegaram em mãos um contrato para ler? Todos nós, eu creio que em algum dia já pegamos um contrato, seja de trabalho, seja de compra de um bem, né? Seja de qualquer serviço. Eu lembro que no Brasil, quando eu estava lá, eu assinei contratos assim, quando ia alugar fita, né? Nessas épocas assim. Então você tem que ler ali, você tem que ver que tem cláusulas que você vai ler, e se tiver de acordo, você vai assinar. Se aquilo for algo também que seja bom para você, você vai acabar concordando, não é verdade? Quantas vezes, muitas das vezes a gente analisa um contrato e tem coisas que não concordamos, às vezes pedimos até para refazer ou relutamos em assinar. Não parece isso? Né? E algo assim que me chamou a atenção é que quando vemos dessa forma de contrato, sempre o eu aparece em primeiro lugar e colocado como prioridade. Se for bom para mim, se me agradar, se for de acordo com o que eu penso, se for de acordo com aquilo que eu espero. Sim ou não? Né? Sabe? É como se eu, que sou o pecador, que precisava e preciso desesperadamente de um Salvador, estivesse falando ali para o Senhor, esperando que Ele tivesse que se enquadrar nas minhas exigências, naquilo que eu espero, né? Que Ele tivesse que mudar aquilo que Ele espera ou aquilo que Ele requer de mim, para me agradar, e não o contrário, eu não ter que fazer, ter que mudar toda a minha maneira de viver para agradar a Deus. Você entende a diferença? Quem precisa mudar somos nós. Quem precisa se enquadrar de acordo com a palavra somos nós. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. João 3,30 diz assim: é necessário que Ele cresça e eu... Mais uma vez, vamos repetir? É necessário que Ele cresça e eu, de preferência, diminuir até o eu deixar de existir. Amém? Esse é para mim também, viu, gente? Não é algo que eu acho que não precise, muito pelo contrário. E quem lembra do culto geral que tivemos ali em Hamamatsu, né? 2 semanas mais ou menos, né? Ali foi muito lindo ali, né? Aquilo que o ambiente que estava, aquilo que o Senhor fez. E o pastor Wilson que ministrou, é Wilson, né? O nome dele, né? Se não me engano, que ministrou ali no dia. Ele, além de ser muito usado ali para entregar palavras pontuais, certeiras para algumas pessoas, que esse que vos fala foi um que recebeu uma, e eu glorifico a Deus pela fidelidade, né? Eu até me emociono assim, conversando com o pastor, conversando com a pastora. Eu nunca vi o Senhor responder uma oração instantânea, como naquele dia. Eu fico assim, maravilhado pela fidelidade do Senhor, mesmo sendo falho, mesmo não sendo perfeito, mesmo sendo cheio de defeitos. Mas eu nunca vi o Senhor assim responder. Eu fiquei, eu saí daquele... Quem vê o vídeo, acho que pode entender o que eu estou falando. Estava orando ali, conversando com Deus, na hora que eu, pedindo a resposta de algo, na hora que eu levantei para ir para o canto, Ele apontou o dedo para mim e falei: Jesus, eu fiquei assim. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu glorifico o nome dEle, né? Louvado seja o nome do Senhor. Creio que muitas pessoas aqui receberam também palavras naquele dia. Sim ou não? Glória a Deus, né? E algo assim também que Ele falou e que ficou guardado no meu coração, fiquei meditando esses dias. Ele falou sobre ovelhas e cordeiros. Quem lembra?
Amém? Ovelhas e cordeiros, né? Ele disse que iria chegar um momento de fazer a transição de ovelhas, que são aquelas que necessitam de cuidados, para cordeiros, que se entregam para cumprir a vontade de Deus, seguindo o exemplo sacrificial, ou seja, está disposto a se sacrificar, o mesmo exemplo de Cristo, o mesmo exemplo do nosso Senhor Jesus, né? Ele também disse algo que eu já tinha meditado, que coincide com aquilo que eu já estava sentindo no meu coração de falar. Ele também disse sobre pessoas que aceitam Jesus como Salvador, mas esquecem de aceitar Ele também como, primeiramente, o Senhor das suas vidas. Né? Eu e você, nós temos que entender que nós precisamos entregar o controle de nossas vidas para Ele. É necessário que Ele seja o Senhor e assim nos conduzir e nos capacitar durante toda a nossa caminhada cristã nessa terra. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Eu e você, como seres humanos, como muitas das vezes pessoas que têm um pensamento egocêntrico, um pensamento egoísta, nós temos o costume, Vou colocar algumas situações. Primeiro, aceitar o que é bom para nós. Sim ou não? Sim ou não? Mas quando exige algo de nossa parte, nós recuamos. Não entregamos para Ele o que precisa ser entregue. Um exemplo claro, você tipo assim, Você chega e fala assim: ó Jesus, então, até aqui tá bom, tá? Então, o Senhor é muito legal, o Senhor é um cara gente fina, até aqui eu entrego, mas essa parte daqui para cá eu não concordo muito não, tá? Então, deixa assim do jeito que tá, fica até aqui só, tá bom assim, Infelizmente, muitas das vezes nós agimos dessa forma. Mais uma vez, nós precisamos entender que é preciso, é necessário que Ele seja o Senhor. Amém? Quando Ele se torna o Senhor, Ele passa a ter o controle das nossas vidas. E nós temos que nos sujeitar ao seu senhorio. A palavra diz, olha aqui que diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder sua vida ou o controle de sua vida por amor de mim, achá-la. Mateus capítulo 16, versículo 25. Então é o contrário do que muitas das vezes o nosso pensamento humano e limitado acha que é o certo a fazer, O problema é que nós não podemos entregar o controle das nossas vidas para Ele e continuar fazendo somente aquilo que nos dá vontade. Não é verdade? Aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nos agrada, ou viver da maneira que gostaríamos. Não é dessa forma. Nós temos que fazer o que o Senhor nos ordena e o que seria a vontade dEle, e que fosse beneficiar a Ele e não a nós mesmos. Amém? Eu queria pedir que pudesse colocar aqui um versículo em especial que nós vamos ler. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vocês estão aí com as suas Bíblias? Gomei, Eu sei que eu sempre fico aqui na frente, Mas que nós possamos ler. Abre sua Bíblia, leia comigo, por favor. Diz assim, Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia, glória a Deus. E eu e você temos o entendimento que a cruz para nós simboliza
morte também. É o lugar onde as pessoas ali eram sacrificadas, né? Mas na mesma passagem que nós acabamos de ler, diz que estamos crucificados, mas vivemos. Não foi isso que nós acabamos de ler? Não é verdade? Como seria isso então? Quero compartilhar algo assim que o Senhor falou no meu coração, referente a isso em específico. Significa que o velho homem, esse está crucificado, morreu, deixou de existir. Mas o novo homem está vivo, está morto para o mundo e suas vontades, mas está vivo para Deus em Cristo. E embora viva nessa carne fraca, não vive segundo os desejos e vontades da carne, mas segundo a vontade de Deus, através do senhorio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vale a pena, gente. Vai valer a pena. Vai valer a pena, sempre vai. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz que nós somos o corpo de Cristo, tá? Esse não, só para vocês saberem a referência, quem quiser anotar para depois estar lendo com mais calma. Efésios capítulo 5, versículo 23 diz que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. O significado da palavra igreja vem do grego eklésia, que significa assembleia do povo ou ajuntamento de pessoas. Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Efésios capítulo 5, versículo 24 diz que a igreja está sujeita a Cristo. Então, se nós entendemos que eu e você, nós somos a igreja, amém? Cada um em seu devido lugar e exercendo uma função específica, forma o corpo de Cristo. Aqui vou dar um exemplo, né? Um pode ser boca, o outro olho, o outro os pés, o outro as mãos, mas o cabeça é só um. O cabeça é o Senhor Jesus. Amém? Né? Vou fazer aqui uma pequena analogia. Por acaso alguém já viu por aí um corpo andando sem uma cabeça? Alguém já viu? Você já viu por aí um corpo andando sem a cabeça? Ou uma cabeça andando por aí sem um corpo? Não é verdade? Né? Ou um corpo com uma cabeça que não seja daquele corpo? Alguém já viu? Não, né? Eu também nunca vi. Para falar que eu nunca vi, tinha uns filmes antigos aí que a gente assistia, né? Tem um personagem muito famoso, acho que era Frankenstein, não sei o nome, né? Que o corpo dele era formado por parte de várias pessoas que eles costuravam ali e ali montavam uma pessoa. Mas nossa realidade não é assim. Somos parte do corpo, mas o cabeça nós sabemos quem é. E ele que deve exercer o governo e nos guiar em todos os momentos. Amém? Se eu e você, vamos repetir isso comigo? Se somos corpo de Cristo, precisamos ser guiados pela cabeça, que é o próprio Cristo. Aleluia, glória a Deus. Como? Mas você pode estar se perguntando, então, como que eu posso ser guiado pelo Senhor? Primeiramente, não deve de maneira nenhuma ser feita a minha, a sua, a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor, né? O próprio Senhor Jesus, Ele nos deixou um exemplo ali, até que muitos, um exemplo de oração, cuja ali fala bem específico, que está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 10, né? Que nos ensina acerca da oração do Pai Nosso, que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vou dar um exemplo prático, como devemos priorizar a vontade de Deus ao invés da nossa vontade. Sabe aquele dia que você está cansado, que você quer chegar aqui depois do culto, você ir para sua casa, tirar o seu chinelo, ficar ali descalço, deitar no sofá, debaixo do ar-condicionado? Sabe aquele dia onde você tem uma vontade tremenda de fazer isso?
mas ali o Senhor coloca no teu coração alguém que você precisa visitar, alguém que você precisa dar um abraço, alguém que você precisa levar uma palavra. Mas você está com aquela vontade ainda de ficar em casa, né? E é nesse momento que, quando nós deixamos de fazer aquilo que nos agradaria, a nossa vontade, para fazer a vontade do Pai, ali você abre a mão da sua vontade de descansar para fazer a vontade daquele que te salvou. Amém? Não são os meus pensamentos e os meus conceitos que devem guiar a minha vida. Não é o que eu acho, mas sim o comando do cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Até aqui tudo bem, gente? Amém? Não importa, né, como o mundo, como as pessoas que estão ao meu, ao seu, ao nosso redor, elas estão vivendo ou estão agindo. Eu e você, que nos sujeitamos ao senhorio do Senhor, nós temos que viver de uma maneira que agrada o coração do Senhor e fazer a minha parte para que através da minha vida as pessoas possam ver quem dirige a minha vida, de quem eu sou filho. Amém? O Senhor conta conosco, apesar de sermos falhos. Ele conta conosco e espera uma resposta nossa para aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, né? Não tem como eu e você sermos só metade dele, ou só aceitar aquilo que seria bom, vantajoso, ou que traria benefício, ou que não exigiria esforço da minha parte. Não tem como. É preciso amá-lo, primeiro. Segundo, a palavra nos ensina, de todo o coração, de toda nossa alma, e de todo o entendimento, e de todas as nossas forças. Esse é o primeiro mandamento, que está lá em Marcos capítulo 12, versículo 30. Então, eu e você, mediante essa afirmação que foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nós podemos observar que não tem pouco, não tem metade, somente o tudo. Não existe parcialidade. Jesus quer totalidade. Amém? O nosso compromisso com Ele não é baseado em um contrato, e sim em uma aliança, onde nós devemos fazer tudo o que é possível para honrar e não deve ser quebrada. Quem fez o curso Aliança recentemente lembra disso, né? Quão preciosa é a aliança. E é interessante que a palavra nos diz que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas também tem uma outra forma que ele diz, sua noiva, não é verdade? Sua noiva, alguém que tem uma aliança, um compromisso firmado, que aguarda um noivo, vivendo única e exclusivamente para Ele, desejando sua volta. E há uns tempos atrás, o Senhor me trouxe uma palavra no culto de primícias. Se não me engano, eu creio que foi na igreja ainda, quando estávamos ali na Itigocém. Durante ali os primeiros dias, o Senhor me colocou uma frase no meu coração que seria: compromisso com comprometimento. Compromisso com comprometimento, né? O que seria isso? Quando você assume um compromisso com alguém e tem o comprometimento, você vai se empenhar, vai se dedicar ao máximo para cumprir esse compromisso. Amém? Você está comprometido em cumprir com aquilo que foi compromissado. Parece um trava-língua, mas não é, né? Por quê? Porque é possível, tanto eu quanto você, nós firmarmos um compromisso e negligenciar, e não se empenhar em cumprir. Não é verdade? Vou dar um exemplo assim. Às vezes eu posso ir numa loja, em nome de Jesus, eu não faço isso, não quero fazer, eu confesso que já fiz, tá? Me arrependo, glória a Deus pela mudança. Você pode firmar o contrato de comprar algo, de adquirir um bem, você fala que vai pagar, mas você não se compromete a pagar. Você pode, às vezes, pegar um dinheiro emprestado com alguém, falando que vai ali pagar, mas você não se compromete, não se esforça ao máximo para honrar aquele compromisso que você se comprometeu a fazer. Então é possível
assumir um compromisso sem se comprometer com o compromisso assumido. Amém? E algo assim, uma frase muito forte assim que o Senhor ministrou no meu coração, que eu não sei você, mas quando eu vejo isso, meu coração assim se entristece, mas ao mesmo tempo exige de mim um posicionamento, um comprometimento e uma dedicação maior, que diz assim: Ele não vai vir buscar uma ficante. O que seria ficante? Seria uma pessoa que fica com quem quer, na hora que quer, sem compromisso, né? Que fica com quem quer, na hora que quer, sem compromisso. E não tá bom, troca, vai para outro. Será que nós podemos entender a diferença entre noiva e o simples ficante? Amém? Eu quero compartilhar algo assim, meditando também. Eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que nós queremos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, não precisa ler, tá? Eu vou fazer um breve resumo, mas você pode ler na sua casa ali com calma, meditando, prestando atenção, atentando para cada passagem, cada versículo ali que nos ensina coisas maravilhosas. A carta cuja qual nós acreditamos que seja a última, escrita pelo apóstolo para o seu filho na fé, tá? Para o seu filho amado e querido Timóteo, filho na fé, que também era amigo e colaborador do apóstolo Paulo. Ele ali nos deu algumas recomendações, para que ele permanecesse firme na fé e ensinando a outros tudo o que tinha recebido do próprio apóstolo. O apóstolo Paulo ali nessa carta também ele relatava o seu sofrimento, suas decepções, suas frustrações, mas mesmo assim permanecia firme na fé, pois ele sabia quem o tinha chamado e em quem ele cria. O capítulo 1 fala acerca disso. Ele alertou Timóteo também, seu filho amado, seu filho querido e discípulo, sobre as coisas terríveis que iriam acontecer nos últimos dias. Isso a gente pode observar, ver ali no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 5, e no capítulo 4, a partir do versículo 1 ao versículo de número 5 também. Mas o que me chamou a atenção também foi que, apesar da situação que o rodeava, apesar das lutas que ele iria ter, do trabalho que teria, do tanto que ele teria que se doar e se empenhar, era como se ele ainda estivesse dizendo: não importa que tais coisas estejam acontecendo, não importa que o mundo ao seu redor não esteja bom, não importa que tentem te tirar do propósito, que blasfemem de Deus e duvidem de sua fé, que todos ao seu redor vivam de forma que desagrade a Deus. Mas tem uma palavra aqui que me pegou de um jeito, sabe? Quando ele começa o capítulo 2, o versículo 1, ele fala assim para Timóteo: tu, porém, mas você, não importa que essas coisas acontecendo, você que foi separado, que foi escolhido, que foi chamado, está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 6. Você que foi escolhido, separado, chamado, permaneça firme, ensine a outros, lute comigo como soldado de Cristo, para agradar ao nosso general, para que possa receber a coroa das mãos do mesmo. Trabalhe por essa causa, para que no tempo certo possa receber a recompensa, o galardão devido, e que possa se alegrar dos frutos do seu trabalho. Amém? Eu creio que isso é um exemplo a ser seguido, é uma grande inspiração para cada um de nós. Amém, gente? Nós vemos ali que Paulo, um homem tremendamente usado por Deus, onde a gente vê ali a movimentação deles ali, a partir do livro de Atos, coisas maravilhosas que o Senhor realizava na vida deles, através da vida deles. Não deixaram de ter seus problemas, não deixaram de ter suas tribulações, seus desafios, mas eles sabiam quem o chamou, de quem eles criam, o que eles tinham que fazer
e aquilo que estavam guardado para aqueles que se sujeitam ao senhorio de Jesus e se disponibilizam a cooperar com aquilo que Ele quer fazer. Amém? É isso que o Senhor espera, tanto de mim quanto de você, nos dias de hoje. É dia de realmente entregar o controle das nossas vidas para o Senhor Jesus. Se sujeitar ao seu senhorio. Ele deseja de mim e você nada menos que a totalidade. Ele não quer somente um pouco ou metade. Ele deseja a totalidade. Queria pedir que os irmãos pudessem, você que pode, ficasse de pé.